Olá, hoje vamos falar sobre controle do tempo. E a primeira pergunta que eu faço é possível controlar o tempo? Nós temos condição de manipular o tempo, de controlar o tempo? E a resposta é muito simples. Nós podemos controlar nossas atividades, nós podemos controlar nossa agenda, nós podemos controlar a nossa vida para usufruir melhor do tempo. Mas o tempo sempre vai ter 24 horas por dia, sempre vai ter 7 horas por semana, sempre passando na mesma velocidade. E como nós podemos controlar a nossa vida, como nós podemos controlar as nossas atividades, como que nós podemos ser mais produtivos? Existem diversos métodos de gerenciamento da agenda, ou melhor, existem diversos métodos de gerenciamento da nossa vida para nós termos uma agenda mais produtiva, uma agenda mais otimizada para podermos utilizar com, com mais produtividade aquele tempo que nos é ofertado todos os dias. Mas antes de nós falarmos sobre esses métodos, eu queria informar que esse canal é novo. Nós criamos esse canal com a intenção de ofertar conteúdo de relevância, conteúdo interessante para os corretores de imóveis, e nós precisamos muito da sua ajuda. Nós precisamos do seu like, do seu joinha e principalmente que você se inscreva no canal, que tenha engajamento, que comente, que pergunte. Todos os comentários serão respondidos aqui. E agora nós vamos falar dos métodos existentes. Existem os blocos de tempo, que são bem interessantes, e a gente usa esses blocos de tempo na agenda. Existe o método Pomodori, que é um método para elevar a produtividade. Existe a tríade do tempo, existe o Kanban, o Scrum e diversos outros métodos. Todos esses métodos são interessantes e não são concorrentes. Todos esses métodos podem ser usados para aumentar a produtividade do dia a dia do corretor de imóveis ou de qualquer profissional. E para utilizar esses métodos, eu tenho uma dica que eu sempre dou, que é ter uma agenda única, ou seja, é integrar a agenda pessoal com a agenda profissional. Ter muita disciplina. Não adianta nada eu ter uma agenda e eu não abrir a minha agenda. Não adianta nada eu marcar um compromisso e não olhar se eu tenho o compromisso marcado. Não adianta nada eu começar a minha semana sem ter os meus compromissos agendados naquela agenda. Eu tenho que ter um dia e um horário para planejar. Eu dizia sempre o seguinte, que você pode planejar no domingo, você planeja a semana inteira, pelo menos os compromissos mais importantes, mas você toda noite tem que rever o que ficou faltando e o que vai ser importante para o dia seguinte. Eu digo sempre o seguinte, no curso de metas que nós temos duas perguntas muito poderosas que nós temos que fazer toda noite. O que eu fiz para chegar mais perto da minha meta, o que eu fiz hoje para chegar mais perto da minha meta, e o que eu vou fazer amanhã para chegar mais perto da minha meta. Então, esse é o horário de fazer esse planejamento. É a hora de fazer essas duas perguntas. Então, todos os dias eu tenho que afinar a minha agenda. Eu programo a minha agenda no domingo. Eu faço a agenda da semana inteira com os compromissos mais importantes. Mas eu tenho que ter uma hora no dia, um determinado horário no dia, alguns minutos para afinar essa agenda. Ou seja, para ajustar aquela agenda que já está programada para a semana inteira para o dia seguinte.
eu uso o Google Agenda. Por que que eu uso o Google Agenda? Porque a agenda no papel, a agenda antiga, tem uma série de desvantagens. Ou seja, se você tem um evento que você não cumpriu, um compromisso que você não cumpriu, você tem que escrever novamente no dia seguinte. No Google Agenda isso é meio que automatizado, eu vou mostrar como. Além disso, o Google Agenda você pode ter tanto no desktop do computador quanto no celular, que todo mundo hoje carrega o celular para todo lugar. E nessa agenda do Google nós podemos ter a visualização por dia, como uma agenda tradicional, em que eu tenho aqui o dia e aqui os meus compromissos por horário. Eu posso ter também a visualização por semana, em que eu tenho a minha agenda de segunda até sábado aqui, de domingo até sábado, em que eu vou ter os principais compromissos de cada dia e aí eu visualizo a semana. Além da visualização por dia e por semana, eu posso ter a minha visualização por mês, em que aparecem os principais compromissos daquele mês que nós escolhemos. Além das visualizações por dia, por semana e por mês, eu posso visualizar por ano para verificar se tem algum feriado ou algum compromisso importante que eu destaquei. Eu posso também ter uma visualização personalizada. Essa visualização personalizada, no caso aqui, o exemplo que eu coloquei, eu botei uma visualização de 4 dias. Poderia ser uma visualização de 2 dias, de 3 dias, ou de 5 dias, só dos dias úteis da semana. Eu personalizo como eu quero a minha visualização. E por fim, eu também posso ter a visualização por lista, que a partir de uma data ele me coloca todos os compromissos que eu tenho na semana, no mês, no ano, no tempo que eu tiver programado na agenda. E para isso, como eu falei no início, é muito importante integrar a agenda pessoal com a agenda profissional. Eu prefiro criar diversas agendas e eu integro essas agendas. Por exemplo, uma agenda para atividades de corretor de imóveis, uma agenda para educação, uma agenda para saúde, uma agenda para lazer, uma agenda para atividades com a família e etc. Esses tipos de agenda eu estou colocando aí como exemplo. Não necessariamente tem que ser essas agendas. Você vai criar as suas agendas de maneira que se adeque a seu estilo de vida. Esse é um exemplo aqui de agendas criadas. Então eu tenho uma agenda de corretor de imóveis que eu criei o nome chamado Remax Dreams. Uma agenda de educação, uma agenda de atividades com a família, uma agenda de atividades de lazer, uma agenda para lembretes, outra para saúde, atividades de saúde e tarefas. São exemplos de agenda. Mas eu sempre gosto de fazer com agendas coloridas. Eu crio uma cor diferente para cada agenda, vocês vão já entender por quê. Na hora da visualização, vai ficar mais fácil de identificar qual compromisso é aquele. Então, nesse exemplo aqui, eu coloquei Remax Dreams, agenda de corretor vermelho, educação azul, família amarelo, lazer cinza escuro, lembretes cinza claro, saúde verde e tarefas, sei lá, cor de abóbora, uma cor, tipo um cor de rosa aí. Essas agendas coloridas, cada agenda com uma cor diferente, facilita muito. Além de todas essas agendas coloridas, eu criei uma agenda diferente, chamada compromissos. Isso foi uma criação da minha cabeça que deu muito certo para mim. Talvez funcione para você. Essa agenda compromissos eu coloquei na cor preta.
ela não é uma agenda de determinada atividade. Ela é uma agenda de um compromisso marcado que eu não posso mudar o horário. Então, a agenda compromisso está aqui, criada em preto, e nós vamos já falar de que tipos de compromissos que a gente bota nessa cor preta. O que é o evento? Para o Google Agenda, o evento é uma atividade. Por exemplo, visitar um imóvel com um cliente, fazer ligações para corretores parceiros, fazer atividade física. Todos esses eventos, todas essas atividades são eventos. E todo evento tem um título: reunião com o cliente, ligações para futuros clientes, ligações para corretores parceiros, são títulos. Todas as atividades que são eventos têm um horário tanto para começar quanto para terminar. Um evento, ele pode ser recorrente. São aquelas atividades que você faz rotineiramente. Por exemplo, aula de inglês segundas, quartas e sextas, das 19 às 20 horas. É um evento recorrente. O Google Agenda vai repetir automaticamente esses eventos na segunda, na quarta e na sexta, naquele horário pré-determinado. O evento necessariamente está ligado a uma agenda. Lembra que nós criamos uma série de agendas? Agenda de corretor de imóveis, agenda de atividade de saúde, agenda de educação, agenda de atividades com a família. Então, cada evento você vai classificar dentro de uma agenda determinada. Esses eventos, eles podem ser adicionados os convidados. Por exemplo, você vai ter uma reunião com 3 pessoas. Você bota no Google Agenda o e-mail dessas pessoas e a sua agenda eletrônica vai automaticamente mandar um e-mail para essas pessoas, os convidando para essa reunião. Pode ser adicionado num determinado local, ou seja, além de convidar 3 pessoas para a reunião, eu digo que o evento, essa reunião, vai ser num determinado escritório, numa determinada sala de um determinado edifício. Eu posso, inclusive, botar o link no Google Maps. Eu posso e devo adicionar uma descrição. Eu vou ter um evento com convidados, então eu, além de adicionar os convidados, adicionar o local em que ela vai ser realizada, eu posso adicionar uma descrição. Ou, por exemplo, se vai ter uma reunião, eu posso colocar uma pauta da reunião e dizer do que nós vamos conversar nessa reunião. Eu posso adicionar um anexo. Por exemplo, nós vamos fazer uma reunião com 3 convidados num determinado local específico, referente a essa pauta que eu coloquei na descrição, e eu vou adicionar a ata da última reunião para que as pessoas saibam do que nós estamos tratando. Essa é a tela de eventos do Google. Essa tela de eventos, aqui é o título, eu coloquei aqui academia, coloquei a data e o horário e coloquei para repetir todos os dias. Ou seja, a partir dessa data, todos os dias de 7 às 8 vai estar na minha agenda a academia. Aonde? Na agenda saúde. Não coloquei o local, porque não estou convidando outras pessoas, mas eu poderia colocar qual é a academia que vai ser realizada. E eu coloquei aqui qual é a agenda, que é a agenda saúde. Como as agendas estão integradas, eu vou visualizar todas as agendas na mesma tela. Esse é um exemplo da agenda integrada. Lembra agora que eu falei das cores? Então, por exemplo, aqui é um evento de saúde, academia todos os dias nesse horário. Eu só cadastrei uma vez. O Google repetiu porque eu dei a regra para ele, todos os dias naquele horário.
reunião com corretores, segunda, quarta e sexta, das 8 às 9, eu botei o Google para repetir. Por que vermelho? Agenda Remax Dreams de corretor de imóveis. Neste horário aqui, ao meio-dia, eu coloquei uma tarefa na agenda família, almoço com a família. Nesse mesmo horário, eu mandei ele repetir para todos os dias. Agenda amarela, atividades com família. Agenda azul, educação. A pessoa tem aula na faculdade de segunda a sexta, das 18 às 19 horas, por exemplo. E todas as agendas visualizadas na mesma tela. Agora, qual a diferença de um evento para um compromisso que eu criei? Por exemplo, eu tenho um evento, eu tenho que marcar uma consulta médica. Marcar um médico é um evento. Eu vou marcar o médico amanhã de manhã. Amanhã de manhã eu vou telefonar para o hospital, para a clínica, para o consultório, para marcar o médico. É um evento. Amanhã, às 8 da manhã, ligar para marcar uma consulta. Esse evento está onde? Na agenda saúde, nesse exemplo hipotético que nós fizemos, na agenda verde, saúde. Assim que eu marco a consulta, ele sai da agenda saúde e ele muda para a agenda compromissos. Por quê? Qual a diferença da agenda saúde para a agenda compromisso? A agenda saúde eu posso desmarcar. Por exemplo, amanhã de manhã, às 8 horas, marcar o médico. Mas se eu ligar às 9 para o consultório, eu posso marcar às 9 ou posso marcar às 10. Então, a agenda saúde ela tem flexibilidade de horário. Na hora que o médico marca a consulta para quinta-feira, às 15 horas, isso virou um compromisso. E eu mudo para a agenda compromissos. Por quê? A agenda compromissos, neste exemplo hipotético que eu estou fazendo, é uma agenda em que você não tem flexibilidade de horário. Aquele compromisso tem uma pessoa lhe esperando lá na quinta-feira às 15 horas. Por isso que ela fica na cor preta. Os eventos de saúde aparecem em verde e os eventos marcados, independente da origem desse evento, ele vai estar sempre marcado em preto. Então aqui eu criei 3 eventos em preto que são eventos de atividades distintas, de corretagem de imóveis, eventos de consulta médica, e mesmo assim todos estão em preto. Por quê? São eventos que têm horário marcado com as pessoas, você tem compromisso nesse horário, você não tem flexibilidade de mudar esses horários. Por isso, o compromisso marcado. Outras dicas: colocar primeiro os compromissos, ou seja, tudo que for preto, tudo que for marcado um horário que você não tem como mudar sem algum dano colateral, vamos chamar assim, você coloca primeiro na sua agenda. Não esquecer os deslocamentos, isso acontece com muita frequência. Você marca uma reunião das 15 às 16 e às 16 às 17 teria um outro compromisso do outro lado da cidade. Você não tem teletransporte, então você tem que marcar o seu compromisso com um intervalo que dê para você fazer o deslocamento entre o local de uma atividade e o local da outra atividade. Outra dica: juntar compromissos. O que poderia ser juntar compromissos? Compromissos que eu vou fazer na rua, na mesma rua, compromissos que eu vou fazer no computador, compromissos que eu vou fazer na minha residência. Por exemplo, eu tenho que ir no cartório, no cartório de imóveis, eu tenho que ir no cartório de notas
autenticar uma cópia, eu tenho que reconhecer firma em outro cartório. Então são atividades que eu vou fazer na rua. Eu tenho que elaborar um contrato de compra e venda e fazer uma procuração. São duas atividades que eu vou fazer no computador. E eu tenho que fazer outras atividades na minha casa. Então eu vou juntar essas atividades, esses eventos, nos mesmos horários. Fazer todas as atividades na rua de manhã, fazer todas as atividades no computador no período da tarde, por exemplo. E muito cuidado com os eventos tomadores de tempo, que são Facebook, Instagram, novela, BBB, ou seja, aqueles eventos que você começa a fazer e não consegue parar, que você acaba perdendo muito tempo nesses eventos. Esse era o conteúdo que eu tinha para apresentar para vocês. Não se trata de um vídeo para ensinar a usar a agenda. Eu já me comprometo com vocês em fazer um vídeo sobre instruções de como utilizar a agenda. Esse vídeo é para aumentar a produtividade do profissional utilizando uma agenda. Nós vamos fazer um vídeo sobre como criar um evento, sobre como criar uma agenda, sobre como mudar a cor da agenda. Tudo isso nós vamos fazer em outro vídeo. Eu espero que você já tenha dado like, que já tenha se inscrito no canal. Mas se não tiver feito ainda, por favor, se inscreva no canal, dê o joinha, que o canal precisa disso. Vou deixar meu contato aqui no final. Estou à disposição para qualquer dúvida. Pode deixar o comentário que todos vão ser respondidos, ok?